amada, seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos começar aprendendo sobre como estudar a Bíblia. Nós vamos dividir o vídeo de hoje em duas partes. Hoje nós vamos aprender a etapa 1. Na próxima sexta-feira nós vamos ver a etapa 2 e 3. Hoje nós vamos nos ater à observação, que é uma das etapas de como estudar a Bíblia. Muitas vezes a gente sabe que precisa fazer a observação, mas não sabe bem o que observar. Então, no vídeo de hoje nós vamos nos ater a tópicos que são importantes que você observe durante a sua observação do texto bíblico. Se você quiser, pega um caderno, uma caneta para você anotar os pontos que forem mais interessantes, porque em breve nós teremos estudos bíblicos e você já vai estar mais aperfeiçoada em aplicar esses 3 passos, essas 3 etapas sobre como estudar a Bíblia. Na verdade, você já pode começar aplicando hoje mesmo, através da etapa da observação, o que nós vamos aprender em nosso vídeo de hoje. A primeira etapa que nós vamos focar hoje é a observação. A observação ela é um dos passos mais importantes quando começamos a estudar um trecho da Bíblia, porque ela vai nos mostrar o que é dito e como é dito. Por isso é importante você entender sobre a observação e fazê-la bem detalhado com aquele trecho da palavra que você está estudando. Então, para fazer a observação, você precisa lembrar de algumas coisas. A primeira delas é, você vai estudar termos e não palavras. Você não deve pegar uma palavra solta sem colocá-la no seu termo, ou seja, na frase completa. As palavras, elas podem ter diversos significados dependendo onde elas estão aplicadas. Quando você lê um texto, por exemplo, o tronco da árvore caiu, e você quer saber a que essa palavra tronco se refere, se você pegar só a palavra tronco, você pode pensar, pode ser o tronco do corpo humano, pode ser o tronco de uma árvore, enfim, você pode dar à palavra solta vários significados. Mas quando você pega a palavra tronco dentro do contexto, o tronco da árvore caiu, você imediatamente sabe que a palavra tronco nessa frase, nesse termo, ele está se referindo a uma parte que compõe a árvore. Então, quando você for fazer a sua observação da Bíblia, não se atenha a palavras isoladas, mas olhe o termo em que ela está inserida. Outra coisa que vai fazer parte da sua observação bíblica é observar a estrutura. A Bíblia, quando ela foi traduzida para nós, ela foi separada em parágrafos. Os parágrafos, eles compõem a estrutura da Bíblia. Quando você está estudando um determinado trecho, é importante que você leia o parágrafo completo, porque normalmente aquele parágrafo ele vai te trazer uma visão uniforme, completa do que está sendo dito acerca daquele assunto. Muitas vezes você não vai precisar ler apenas um parágrafo, mas você precisa, por exemplo, você escolheu aquele determinado trecho da Bíblia. Então você não lê só aquele parágrafo que você escolheu. Muitas vezes você precisa ler o parágrafo anterior e posterior para que tudo comece a fazer sentido. Essa parte da observação é você olhar a estrutura do texto que você está estudando através dos parágrafos completos. Outra coisa que você vai observar é a ênfase dada ao assunto que você está estudando. Por exemplo, se você observar a ênfase que foi dada ao Salmo 119, você vai ver que foram dedicados muitos versículos para explanar tudo aquilo que o salmista quis dizer. Romanos 9 também é um exemplo de um assunto que se estende por um parágrafo, por um texto bem completo. Então, quando você estiver fazendo a sua observação, além de você observar a estrutura e os termos e não as palavras, você vai começar a observar também a ênfase dada ao assunto que você está estudando dentro das Escrituras. Quanto maior ênfase ao assunto, mais importante ele deve ser observado por você. Outra forma de você se ater na observação é se concentrar na repetição. Quantas vezes o autor, quando estava escrevendo sobre um determinado assunto, repetiu aquele mesmo assunto para dar ênfase a ele?
Um exemplo disso nós temos em 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor. Naquele versículo, eu tenho aqui marcado, fala que o autor usou a palavra amor 13 vezes nos 13 versículos, porque o amor é o ponto focal daquele capítulo da Bíblia. Então, quando você estiver fazendo uma observação, verifique quantas vezes o autor repete um assunto para mostrar o quão valioso e o quão central ele é naquele contexto que ele está explicando, expondo aquele assunto. O quinto ponto que você deve focar quando estiver fazendo a observação é a relação entre ideias, a relação de causa e efeito. Vamos observar alguns versículos bíblicos. Eu tenho aqui Mateus 25, 21, que diz: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel em algumas coisas, eu farei governar sobre muitas coisas. Aqui nós temos uma relação de causa e efeito. Pelo fato do servo ter sido responsável por algumas coisas, ele acabou sendo incumbido de outras coisas. Nós temos também aqui: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7,14. Nesse texto, a relação de causa e efeito é bem clara, porque o versículo começa com o se e o efeito começa com o então. Quando nós passamos a observar a Bíblia através da relação de causa e efeito, nós vamos entender mais sobre o princípio aplicado naquela verdade. Podemos observar também perguntas e respostas. Nós vemos no Salmo 24:8 a pergunta: quem é o Rei da Glória? E o próprio autor responde: o Senhor forte e poderoso. Quando você estiver fazendo a sua observação do texto que você está estudando, busque essa relação de causa e efeito, perguntas e respostas, que isso vai esclarecer muito o texto que você está estudando. Outra coisa que você pode buscar enquanto está fazendo a observação do seu estudo bíblico é a relação entre comparações e contrastes. Olha o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 5, verso 21. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Nesse ponto, nós temos o contraste daquilo que eles tinham aprendido com aquilo que Jesus agora estava ensinando. Então, durante o seu processo de observação da Bíblia, fique atento aos contrastes. O próximo ponto que você pode colocar na sua observação é identificar o estilo literário que foi usado naquele texto que você está observando. Nós sabemos que a Bíblia tem poesia, biografia, história, então você vai observar qual o contexto literário que o texto que você está estudando se aplica. É um texto poético, como o livro de Jó? É uma biografia, como é o caso dos evangelhos? Você precisa se ater a isso para você conseguir fazer uma observação mais apurada do texto que você está estudando. Então, procure identificar as formas literárias que foram usadas no texto para te esclarecer mais sobre o assunto. E outra coisa que você vai observar é a atmosfera. Quando você ler o texto que você está observando, procure identificar a atmosfera que envolvia o autor quando ele estava escrevendo aquilo que ele registrou na palavra. Qual era o ambiente, qual era o tom? Era um tom de urgência, era uma advertência? Coloque a sua mente para observar o texto e identificar em que atmosfera o autor escreveu aquela passagem. Em que situação, por exemplo, nós vamos observar que a passagem de Jeremias, quando Jeremias escreve o seu livro, ele está vivendo uma atmosfera de cativeiro, de desobediência, onde o povo de Deus estava rebelde contra as ordenanças do Senhor. Como esse tipo de atmosfera influenciou a mensagem do profeta? Então, observe com atenção a atmosfera que envolve. Depois de você observar
todos esses pontos que nós vimos, você está pronta para entrar e responder algumas questões da observação que você fez. Você vai começar a responder quem, quando, onde e como acerca da passagem que você estudou, observando esses pontos que nós colocamos, se atendo aos contrastes, aos termos e nas palavras, observando cada um desses pontos que nós mencionamos. Quando você puder, quando você terminar essa primeira fase, aí você começa respondendo quem, como, onde e quando. Quem são as pessoas dessa passagem? O que está acontecendo nessa passagem? Onde essa história está acontecendo e por quanto tempo? Ou seja, ela aconteceu num período curto de tempo, foi um período longo, era dia, era noite? Você vai responder essas questões. Essas 4 perguntas vão ajudar você a ter uma ideia mais clara sobre o evento. E até mesmo você vai conseguir imaginar de forma vívida a cena que você está estudando. Com certeza, quando você começar a responder essas 4 perguntas, outras questões vão começar a surgir na sua mente. E quando essas perguntas começarem a surgir, elas serão uma ponte que vai ligar você da observação para a interpretação, que é o foco do nosso próximo estudo, no nosso próximo vídeo. No nosso próximo vídeo, nós vamos aprender mais sobre interpretação e aplicação. Então, hoje, revisa esse vídeo, anota os tópicos e começa a entender mais sobre como fazer a observação durante o teu estudo bíblico. Gostou do vídeo? Ficou claro para você? Me deixa nos comentários a sua opinião. Você gosta desse tipo de vídeo? Ele te ajudou de alguma maneira? O que pode melhorar? O que você gostaria de ver? O teu comentário é muito importante para mim porque ele me ajuda a produzir um conteúdo que seja relevante para você, para que nós possamos nos edificar nas coisas do Senhor. Não esqueça de avaliar o vídeo antes de ir embora, porque isso é muito importante para o canal. Divulga com tuas amigas, vamos juntas formar um grupo de mulheres que estudam a Bíblia. Que a paz do Senhor esteja no seu coração, fica com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!